Pessoal, vamos falar de uma febre. Todo mundo pedindo o quê? Morango do amor. E é claro que eu não poderia deixar de ensiná-los. É muito simples, são poucos ingredientes, você pode fazer em casa com as crianças e eu vou ensinar passo a passo dessa delícia. Para isso a gente vai precisar de uma panela, de uma proporção de 1:meio de açúcar e água. Então o que isso significa? Se você utilizar 1 xícara de açúcar, você vai precisar de meia xícara de água. A gente vai colocar os ingredientes na panela e acompanhe comigo essa dica. Então na panela eu vou colocar 1 xícara de açúcar, vou adicionar meia xícara de água. A gente vai mexer essa água e esse açúcar. O importante é não ficar com o açúcar residual na lateral da panela. A lateral da panela tem que estar bem limpinha. O ideal aqui é a gente já adicionar o corante. Eu vou utilizar um corante em gel. Então, ó, a corzinha que eu cheguei é essa daqui, que não é muito forte, mas também não é muito clarinha. Vai testando aos poucos, tá? Aqui eu coloquei uma média de umas 6 gotinhas. A gente vai ter que deixar ela chegar no ponto mais ou menos 30 graus. E como que eu sei? E você pode utilizar um termômetro. Se você não tiver um termômetro, eu vou ensinar vocês a fazerem com um segredinho, que é você derramar uma pontinha da colher dentro de um potinho com água. E ele não pode estar mole, ele tem que estar bem firme, tipo como se fosse um pedacinho de vidro. Isso vai ferver, a gente fica de olho. Pessoal, pro morango, eu tenho uma dica. Nós queremos guardar, para ele ficar mais bonitinho, a folhinha. Então não puxem a folhinha de qualquer jeito. Ah, eu posso lavar o morango? Não recomendo. O que a gente faz? Pega o morango, passa com o papel, tira o excesso de sujeira que ele tiver, tenta limpar da melhor maneira possível, mas não deixe ele úmido, porque se ele estiver úmido, não vai grudar o brigadeiro, vai te dar um pouquinho de trabalho. Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos puxar a folhinha pra cima, vamos girar ela bem devagarzinho. Ó, vou tirar a folhinha praticamente inteira, e depois que a gente banhe, a gente volte com a folhinha na parte de fora. Processo do brigadeiro, muito fácil. A receita que você gostar, pode ser brigadeiro branco, pode ser brigadeiro ao leite, brigadeiro meio amargo, até bicho de pé, beijinho, todos dão certo também. Mas o segredo é a massa estar bem firme, bem dura. Ó, não pode estar aquela massa muito mole, por quê? Senão ele não vai aderir, vai ficar melecado e quando você banhar não vai ficar numa aparência tão boa. Vai aos pouquinhos, fazendo uma abertura aqui nessa massinha do brigadeiro pra gente banhar ele de uma forma única. Essa é uma parte que o pessoal reclama um pouquinho pra fazer. Porque se o morango tá úmido, ele começa a não grudar do jeitinho que tá aqui, tá vendo? Então a gente põe um pouquinho em cima e vamos com cuidado, com carinho, cobrindo ele inteiro. Então aqui tem o açúcar, a água e bem importante, eu esqueci de falar no início, a gente precisa colocar uma colherzinha de vinagre branco. O vinagre, ele vai ter ação secante. Se você não pôr o vinagre, muitas vezes você põe, fica melado. Eu já tenho aqui os meus moranguinhos e agora eu vou colocar um palitinho em cada um deles, porque eu vou banhar um por um nessa calda. Não tem termômetro, como eu posso fazer? A gente vai reparar a temperatura pelas bolinhas, tá? Então a gente vai ver que a temperatura vai aumentando, as bolhas também vão aumentando e ela vai ficando mais grossinha aos poucos. Então agora a gente vai banhar. Vamos colocar aqui. A gente vai fazer essa casquinha fininha, sem excessos. Vamos tirar o residual. E aqui, onde estava o buraquinho do palito, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar a folhinha, tá? Pessoal, então aqui tá o resultado dos nossos moranguinhos. O que eu quero mostrar pra vocês é, olha a diferença de cor entre os primeiros e os últimos. Os últimos não estão ruins, mas o que acontece? Muitas vezes fica com um pouquinho de residual na panela, porque vai melando um pouquinho, muitas vezes acaba sobrando um pouquinho de brigadeiro. Então essa é a diferença de cor. Mas pro morango até que não fica feio. O gosto com certeza vai estar muito bom. Ó, daqui pra ver, ó, como ele ficou crocante, ó. Vamos experimentar? Bem, pra quem gosta, é um prato cheio. Eu sou aquela bem do chocolate amargo, dos doces bem azedos, bem cítricos. Mas veio um monte de gente aqui na loja atrás dele. Então, se você gosta, encomende. Vai ser um prazer te atender. Vou comer mais um pedaço.